Olá, muito boa tarde. O Sem Censura de hoje trata de vários assuntos. Primeiro, como reconhecer e conviver com o autismo. E a geração Beat invade as telas do cinema. E o samba produz um CD de um dos seus mais ilustres representantes. O espetáculo argentino Fuerza Bruta ganha o mundo e chega ao Brasil. Você já comprou produtos da China pela internet e não deu certo? Você vai ver o que você deve fazer aqui. O Jorge Duro coordena o MBA em Gestão Comercial da PUC aqui do Rio de Janeiro. Ele está hoje orientando brasileiros que querem fechar negócios na China via internet. Mas o produto barato pode trazer muitos problemas. A Flora Barros é brasileira, bailarina contemporânea, vive em São Paulo, já viveu na Europa. E atualmente ela viaja pelo mundo com o espetáculo argentino Fuerza Bruta, que é um espetáculo de tirar o fôlego. O Luiz Fernando Viana é um jornalista, escreveu o livro Meu Menino Vadio, Histórias de um Garoto Autista e de seu pai estranho. Ele não doura a pílula e fala sobre as dificuldades, as angústias e as alegrias que envolvem a doença. O Márcio Vasconcelos é professor de pediatria e neuropediatria da UF. Ele trabalha com autismo e faz um alerta. O diagnóstico precoce é determinante. Roberta Sauerbronn é a curadora de uma seleção com mais de 30 filmes escritos ou influenciados pela geração Beat. A mostra está aqui no CCB do Rio. CCBB do Rio. Noca da Portela tem 83 anos de vida, 62 anos de samba, mas quem ganha um presente somos nós, seu público. Ele está com um novo CD chamado Homenagens. Bom, nosso debatedor de hoje é o jornalista, radialista, nosso colega aqui da Rádio MEC, o Marco Aurélio Carvalho, que apresenta o programa Todas as Vozes. Muito honrada de novo, Marco. A honra é minha. Nossa, eu que também sou militante da área de pessoa com deficiência, diria, o autismo tem tantas complexidades e tantas diferenças que rende muitos enredos. Muitas mostras de filme poderiam render os casos de autismo. Mostras de filme e que, inclusive, são de uma época de gente que lutava contra uma espécie de força bruta. E que negócio da China tinha outro sentido no pós-guerra, no pós-segunda guerra. É tanto enredo bom que eu convido você, telespectador, a ficar de olho nas nossas alas. Alas não, blocos, da Unidos do Sem Censura. Lindo, Marco Aurélio, muito bom. O produtor de web, Bruno Barros, vai nos contar qual é a pergunta de hoje. Prazer em tê-lo aqui, Bruno. Prazer é meu, Vera. Eu queria aproveitar, o Marco Aurélio fez Essa gracinha vai ficar difícil. Eu queria chamar o pessoal que está em casa para ser criativo também, como o Marco foi. A gente quer saber hoje qual ou que lugar merece a sua homenagem. Para participar é muito simples, basta você acessar as nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, ou também no e-mail semcensura@ebc.com.br. Vale soltar a criatividade, a gente vai estar aqui olhando tudo. Ah, vai ser preciso mesmo. Suas perguntas estão ficando difíceis. Quem ou qual lugar merece homenagem? Vou ficar pensando. Depois Vamos lá, você conta. vamos conversando, a gente vai vendo. Ô, Luiz Fernando, eu comecei lendo seu livro e aí eu parei. Eu disse assim, ele escreve bem pra caramba e eu já sei o que vai acontecer. Eu não vou conseguir parar de ler e eu vou chorar do princípio ao fim. E foi esse inferno mesmo. Eu comecei, não consegui parar e chorei do início ao fim. Se vocês quiserem lá Você não chorar, se vocês quiserem se acabar... Porque você não poupa nada nem ninguém, você é muito verdadeiro, é muito objetivo. Não sei como dizer, porque as pessoas, quando elas escrevem bem, elas sabem que elas podem levar o leitor para um pouco onde elas querem, um pouco como a dança leva um pouco. É um pouco o que ele faz. E como é uma coisa muito difícil, muito complicada, e você não se poupa, fica muito impressionante. Mas você fala de você. É uma visão muito particular, quer dizer, não é um livro que se pretenda ser exatamente uma referência sobre o autismo, quer dizer, ele até tem informações sobre autismo, mas é uma visão absolutamente peculiar e particular sobre a história do meu filho, Henrique, sobre a minha relação com ele, sobre as dificuldades que aconteceram para ele conseguir o diagnóstico, conseguir as terapias, os movimentos da vida dele, né, que ele morou fora do país e tudo. Então,
para quem quiser ler o livro querendo informações totalmente atualizadas e profundas sobre o autismo, talvez se decepcione. Mas quem quiser chorar um pouquinho, ou se emocionar, ou entender como é que um pai de uma pessoa com autismo passa por dificuldades, e por alegrias também, né? Porque existem alegrias, existe humor, mas por dificuldades eu acho que o livro tem muito. Eu acho que algumas informações que estão no livro, algumas histórias que eu conto, talvez, felizmente, estejam até desatualizadas, porque as informações sobre o autismo estão crescendo, estão melhorando a cada dia, né? E a minha história é da década passada. O Henrique está com 16 anos hoje, o diagnóstico chegou aos 4, quer dizer, foi em 2004, e na década passada era mais difícil ainda do que é hoje você encontrar as terapias corretas, os encaminhamentos corretos. Felizmente, a situação está melhorando. Mas eu coloco dessa maneira um tanto crua ou cruel, porque é a maneira que eu resolvi escrever, que eu contar, porque a minha história é essa, não necessariamente é a história de todo mundo. Então, se você achar que chorar é bom, eu acho que o livro tem essa vantagem. Não é cruel, não. Tem muita raiva. Tem muita raiva. Me lembrou muito, quem tem filho aqui sabe, como é complicado ter filhos. E eu me lembro que eu dizia, me enganaram, me disseram que era moleza e não é moleza isso aqui. É muito difícil. Imagina você, que é muito mais difícil do que toda. Eu acho que eu coloco ali, a gente fantasia um pouco um filho perfeito, né? Claro, vai tudo acontecer maravilhosamente bem e a vida não é perfeita, né? Independente de ter deficiência ou não, qualquer pessoa tem problemas com seus filhos. E quando surge exatamente um problema, um transtorno, um caso de autismo, é um choque de realidade muito grande, com o qual você tem que aprender a lidar dia após dia, né? Sobretudo porque não tem escapatória, não adianta. Você não pode dizer, não quero. Acho que tem pais que fazem isso, mas aí né? é uma fuga, a maioria não faz. E você tem que lidar sabendo que não tem uma cura, né? Quer dizer, não tem fórmula mágica. Você tem que trabalhar, encontrar os melhores caminhos para fazer o melhor para o seu filho dia após dia. Né? Eu tenho uma amiga que tem um filho com síndrome de Down e ela perdeu o marido. Eu perguntei para ela, me diz uma coisa, o seu marido foi um bom marido? Ela foi igual a todos os outros maridos, nem pior nem melhor. Mas ele foi muito bom pai para o filho. Porque uma coisa acontece muito quando as crianças têm síndrome de Down, é que os pais somem, desaparecem, como se eles tivessem tanto medo daquilo. E eu suponho que no caso de uma criança autista, isso deva acontecer muito. Eu acredito que esteja diminuindo também, Vera. Quer dizer, eu não tenho informação estatística, mas eu acho que os pais estão assumindo mais responsabilidades. Eu acho que sim, pelas mudanças na sociedade em geral. Mas é claro que é um medo muito grande, né? E eu acredito que muitas vezes fique nos ombros da mãe, porque a mãe tem menos condições de largar o filho, né? Por uma questão social e etc. E os pais acredito que abandonem mesmo, mas eu espero que isso esteja diminuindo. No meu caso, eu talvez tenha sido um mau marido, mas um pai razoável, né? Como você leu no livro. Essa é a ideia. Gradativamente, não é na velocidade que a gente gostaria, claro, Luiz, mas gradativamente a sociedade vem avançando. Não, repito, não é com o acelerador do nosso desejo, mas é com o que é possível. Eu, usando uma palavrinha, uma expressão da moda, né, meu lugar de fala aqui é total, porque eu sou uma pessoa com deficiência, no caso, deficiência visual, e uma das minhas 3 filhas também é. Né? E te digo o seguinte, realmente seria muito mais difícil, é uma luta, é tudo que está no livro que faz Vera chorar, mas seria mais difícil ainda há 4 décadas, por exemplo. As coisas avançam melhor. E até existe agora um marco legal, mais claro, né, que é a Lei 12.764, 12.764, que é a lei que regulamenta a política de proteção ao pessoal que tem o transtorno do espectro autista. Então, essa lei, inclusive, prevê políticas em relação à educação, a lei de 27 de dezembro de 2012. Então, as coisas vão avançando, talvez não na velocidade que a gente gostaria. Você diria que, nesse aspecto, você sente esse retorno, ou seja, que não é só uma questão do pai e da mãe, quer dizer, na verdade, a sociedade deve abraçar a existência de pessoas com as mais diferentes características e virtudes. Geralmente, os autistas têm percepções fantásticas para coisas que outras pessoas não têm essas percepções. Então, assim, de certa forma, o que melhorou, né, que a própria sociedade começou a abraçar um pouquinho mais, quer dizer, os pais não estão tão abandonados pela sociedade quanto antes. Será? Acho que sim, a ideia de cidadania é um conceito que vem se alargando. Quer dizer, cidadania era uma questão de privilégio, de classe, né? Brancos, ricos e tal, eram cidadãos e os outros, não muitos, mulheres mesmo também. Isso a situação vem melhorando. Mas é uma rua de mão dupla, Marco, porque, na verdade, os pais também fizeram essa conquista, né? Quer dizer, a sociedade, digamos assim, o Estado, os poderes públicos concederam, vamos usar esse verbo, ganhos para os pais, mas os pais batalharam muito para isso, né? Quer dizer, os pais tinham há 4 décadas, 5 décadas,
informações dos seus médicos, dos seus terapeutas, assim, olha, não tem o que fazer, interna seu filho, não há nada o que fazer e tal. Obviamente isso não acontece hoje, né? Então, os pais revoltados e inconformados com esse tipo de retorno que eles tinham, eles foram à luta para conseguir novas informações. Então, a gente tem casos como da americana Temple Grandin, que a mãe não aceitou esse tipo de informação sobre a filha, batalhou, encontrou profissionais adequados e hoje ela é uma referência internacional para nós que somos pais de pessoas com autismo. Então, é isso, a sociedade está melhorando. Eu falo no livro de uma maneira amarga, porque eu sou um caso da década passada. Hoje, certamente, a situação melhorou. Mas imagino que na década seguinte esteja melhor do que a atual. É a esperança que a gente tem. Esperamos que sim. Eu falei doença. É certo a gente deve falar doença? Olha, o termo mais adequado para se referir ao autismo é transtorno. Tá. É um transtorno... Como transtorno obsessivo-compulsivo, Exatamente. como Tá nessa TDAH, de É transtorno... um transtorno do desenvolvimento neurológico. Tá. Então, as crianças que têm autismo, elas têm um atraso do desenvolvimento. Não é exatamente uma doença. A gente, quando fala doença, a gente pensa numa coisa que tem início, meio e fim. Diabetes... Início, meio e fim. Não é exatamente sarampo. isso. É um problema que afeta o desenvolvimento neurológico das crianças desde cedo. E acho que o termo mais adequado é chamar de transtorno. Tá, mas o Luiz Fernando, quando ele fala, ele diz que o diagnóstico demora a chegar e que eles ficaram muito sem nenhum tipo de noção do que estava acontecendo. E esse abandono que a gente fica com um filho nas mãos e que as pessoas não dizem, na verdade não dizem porque não sabem, né? Em alguns casos, sim. Que a gente teve um problema com uma terapeuta psicanalítica que talvez já soubesse, mas não quis dizer, por uma questão de linha. Mas no caso da primeira pediatra que o Henrique teve contato, ela não sabia. Mas o Marcos acha que a situação está melhorando muito. Olha, há 12 anos atrás, a época do seu filho, acho que havia menos difusão das informações sobre o autismo. Eu acho que os pediatras, em geral, que são as pessoas que primeiro têm contato com essa dúvida, são os pediatras. Eu acho que os pediatras brasileiros fizeram grandes avanços nos últimos 10, 12 anos e acho que a maioria deles está preparada para, pelo menos, suspeitar do diagnóstico, porque existem sinais precoces, né? Enfim, o que a gente enfatiza muito é prestar atenção aos sinais precoces do autismo, que costumam se manifestar no segundo ano de vida. No segundo ano de vida. Tá. E aí entra aquela história de que quanto mais cedo você suspeitar do problema, mais cedo você terá a chance de fazer um tratamento, né? Fazer uma intervenção. Então, prestar atenção e ver o que você pode fazer com aquela criança. Me diga uma coisa, 2 anos é quando a criança fala, já está andando e começa a falar. Com 1 ano e pouco, a criança fala, certo? Com 1 ano e meio, a criança tem que apontar para o que ela quer, por volta de 1 ano e meio. Ela aponta para alguma coisa que ela deseja. 1 ano e pouco, ela deve estar falando as primeiras palavras, mamã, papá, bola, au-au. Isso tem que estar aparecendo naturalmente com 1 ano de idade. Todo mundo sabe que tem gente muito atrasada mesmo, né? O Coni conta, né? Que ele só foi falar com 5 anos, entendeu? Só que há uma distinção muito grande entre as crianças que têm atraso da fala e as crianças que são do espectro autista. Essa é uma distinção importante. Quer dizer, hoje em dia, todos os pais informados entram em pânico quando a criança faz 1 ano e meio e não fala nada, quando chega aos 2 anos e fala poucas palavras. O pai é sempre apavorado, né? Então, a gente tem que fazer essa distinção importante. Nem toda criança que tem atraso da fala tem autismo. Então, você tem sinais precoces, eu posso citar. Não aponta com 1 ano e meio, demora a falar as primeiras palavras, não procura o contato com as outras crianças, porque as crianças se atraem naturalmente, né? Então, as crianças que são do espectro autista, elas têm uma propensão a não demonstrar interesse por seus pares e até evitar o contato. Quando a criança se aproxima, ela pode evitar o contato. Então, há um comprometimento das interações. Mas são crianças que têm interações afetivas com a figura do pai e da mãe? Olha, podem ter ou não. Quer dizer, pois é, uma das coisas difíceis sobre o autismo é que não tem regra absoluta para o autismo. Por exemplo, fala-se muito comumente que as crianças autistas não fazem contato visual. Isso é válido para a maioria delas, mas tem crianças que entram no consultório, olham para mim, olham, se interessam um pouquinho, então, e, no entanto, são autistas. Então, uma das coisas delicadas sobre esse diagnóstico é que não existe um critério absoluto. É um conjunto de sinais
que variam de uma criança para outra, entende? Então, quer dizer, o pediatra tem que estar atento a isso e as escolas também têm um papel nessa tarefa de fazer a detecção precoce, porque as professoras são muito boas, né? São muito perceptivas. Elas, geralmente, uma boa professora consegue perceber que tem alguma coisa fora do lugar e que essa criança precisa de fazer uma nova avaliação. Esse é um dos motivos pelos quais é muito importante matricular, sem na dúvida. maioria dos casos. Gente, estamos falando de criança de 2 anos aqui, Não, então eu é tô creche, falando né? É creche, estamos matricular falando de na creche. E por isso que eu brinquei aqui na abertura que são muitos enredos que dariam vários enredos de cinema, porque na verdade são muitos os diferentes casos de autismo. Agora, isso também é um avanço. Eu sei que eu vou sair hoje do programa com fama de poliânico, mas de otimista demais e tudo, mas aí também é um avanço, porque essa mesma lei de 2012, ela prevê lá no artigo 3º um item sobre educação. Porque antes havia uma resistência da sociedade, o meu filho autista não vai estudar na escola misturado com todo mundo. Por que não? E por que não buscar uma escola... Quer dizer, porque a lei ela não existe para imediatamente ela ser aplicada. Ela existe para ser um ponto de chegada. Ela não é o ponto de partida. Ela é o ponto de chegada. Então, quando a gente defende educação inclusiva, ainda que a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, não preveja o caso de autismo, porque, na verdade, é algo recente, o autismo sair do âmbito da doença para o âmbito de um transtorno, ainda que a lei não preveja isso, a recomendação, não é isso, doutor? A recomendação é imatricula, o professor identifica, e aí para cada caso é um caso. Por exemplo, há casos em que é necessário mandar uma pessoa da Secretaria de Educação para acompanhar junto. Como me acompanhou? Na minha infância havia uma orientadora que me acompanhava na escola. Né? A criança, autismo, ela faz muito bem as crianças que não são autistas. Sim. Eu sei disso. É a minha opinião. Faz muito bem. Qualquer criança com uma característica diferente faz bem as outras. Mas as outras fazem bem a criança autista? Olha, conviver sempre é proveitoso para as crianças em geral. Tenham elas a deficiência que tiverem, concorda? Então, nunca é uma boa ideia deixar que, meu filho demorou a falar e vou deixar ele em casa mais um ano e só vou matriculá-lo daqui a um ano. Essa ideia não é boa. Eu sempre digo que quando a criança tem algum tipo de problema, seja pela fala, seja pelo relacionamento, é bom ela ir para o mundo, ir para a creche, /escola, para ela ter esse atrito com as outras crianças, ela talvez se interessar pelo mundo, não só o universo particular. E você dela. aguenta o teu sofrimento em casa, é isso? É, Você não. se segura e... É porque super proteger nosso filho, porque ele supostamente vai ser, digamos, maltratado, não resolve, né? Então tem que jogar ele no mundo. E ele teve algumas boas chances em escola quando ele era criança, mas como o Marco falou, hoje em dia a lei, inclusive, obriga a escola a pagar um mediador. Quer dizer, você, ao menos em tese, tem um suporte muito melhor para os nossos filhos. Mas uma coisa que eu queria enfatizar, eu também pude ler o livro dele, chorei um pouco menos do que você. Não deve ter chorado nada. mas Você vive isso Eu vivo todo isso dia. toda semana. E, enfim, achei o depoimento dele bastante contundente, Honesto, né? bastante franco. Também percebi raiva na história, um bocadinho de raiva. Pô? Mas acho que é um bom relato, acho que é recomendável para os pais de crianças autistas, dando o desconto devido, que, como ele enfatizou, é um relato muito pessoal. Eu só acho que a gente deve enfatizar o seguinte: nós estamos falando de autismos, existem vários tipos de autismo. O filho dele, o Henrique, tem a forma específica dele. Cada criança, no fundo, né, puxa, isso é um aforismo, mas é pura verdade, cada criança é única em todos os aspectos e existem modalidades de autismo, uns são mais facilmente tratáveis, outros são mais difíceis. Mas qual é a característica central? É a falta de interação afetiva? Olha, são dois elementos centrais. Para você suspeitar que uma criança tem autismo, você precisa encontrar duas características. A primeira característica é que essa criança tem atraso da fala e comunicação e das interações sociais. Isso pode se manifestar de diferentes maneiras. Como eu falei, cada criança tem uma apresentação própria, mas esse é um denominador comum. Elas têm alguma forma de atraso, seja da fala, comunicação, seja das interações. Algumas crianças falam bem até demais, né? Que seria, enfim, o de alto funcionamento. Mas ela, de alguma maneira, ela vai ter um atraso na dificuldade de se comunicar eficazmente. Então, é preciso ter uma visão abrangente sobre esse termo. E a segunda característica é que essas crianças têm um comportamento restrito, repetitivo,
e um leque de interesses muito específico. Então, a criança, no segundo ano de vida, ela está descobrindo o mundo, né? Ela está interessada por tudo. Cada hora ela quer brincar, cada minuto ela quer brincar com uma coisa diferente. Enquanto que a criança que será diagnosticada com espectro autista, ela tende a insistir num brinquedo, ela quer brincar com o mesmo brinquedo, por exemplo, é apenas um exemplo, e quando ela pega um brinquedo, ela não sabe usar aquele objeto simbolicamente. Então, por exemplo, essa criança não pega um carrinho e não pilota o carrinho como se fosse o Ayrton Senna, entendeu? Ela pega o carrinho e brinca com uma parte do carrinho. Cara, isso é muito Muito específico, é muito Ou difícil então ela de fica você- batendo com o carrinho, ela não consegue se divertir com o objeto, entende? Então, resumindo, é uma restrição e uma repetição do comportamento. Isso Na é verdade, marca. hoje em dia você já consegue ver com mais facilidade, porque isso você viu inúmeros casos, é isso? É. Já. Olha, Vera, é preciso ter cuidado. Eu costumo dizer, nós estamos indo para o outro extremo atualmente, que qualquer criança, como você fala no seu livro, É o mesmo caso do Alzheimer. qualquer Todo mundo criança tem estranha, Alzheimer. qualquer criança um pouquinho estranha hoje em dia, está sendo chamada de autista. Epidemia diagnóstica. E a gente tem que tomar cuidado, é preciso ser criterioso para a gente não rotular uma criança desnecessariamente, né? É preciso acompanhar um bocadinho às vezes, outras vezes aos 2 anos já é bastante evidente o diagnóstico, 2 anos, 2 anos e meio. Muitas vezes é possível definir o diagnóstico nessa idade, outras vezes surge alguma dúvida e a solução para esclarecer essa dúvida é fazer um acompanhamento mais estreito. Começa-se a intervenção, né, com a fonoaudióloga, com alguma outra terapia, e vai se acompanhando. Enfim. Por exemplo, ele é muito crítico, uma coisa importante que eu acho que eu me sinto aqui até no dever de falar, acho o livro muito crítico sobre as intervenções terapêuticas. Né? E você tem boas razões. Ele deve ter lá algumas razões para Você tem isso. sólidas razões para ser tão crítico. Mas a gente precisa afirmar ao seu público que as terapias, elas são modernas, elas estão atualizadas. Existe muita gente boa no Rio de Janeiro e no Brasil em geral para ajudar os pais a recuperarem o desenvolvimento. O nome do jogo não é cura. Cura é uma palavra muito difícil. O que nós precisamos fazer é fazer uma aliança terapêutica, pais, escola, terapeutas, médicos, para recuperar o desenvolvimento. Isso aqui é a chave. Agora, existem dessa crianças solução. psicóticas, você pode confundir com psicose, com TDAH, com TOC, com, sei lá, Asperger. O que é Asperger, que está dentro do espectro? Pois é, o Asperger é uma síndrome que era muito, enfim, era um termo muito usado até 2013, mas a partir de 2013, com a 5ª edição de um manual que o mundo inteiro usa sobre os critérios de diagnóstico, síndrome de Asperger foi fundida com o autismo. Tá. Eu, pessoalmente, achei essa mudança muito proveitosa, porque paramos de discutir o sexo dos anjos. Tá. Peraí, Asperger ou é autismo? Peraí, vamos ver. Não, pode ser, pode não ser. Então, agora, tudo é chamado de espectro autista, TEA, né? Transtorno do espectro autista, e nós ficamos mais práticos. Eu acho que com essa solução, nós ficamos mais voltados para o aspecto do Agora, a tratamento. graduação, como você fala, em espectro, que vai de 0 a Isso, 1000, perfeito. ela está ligada ao problema neurológico ou ao problema do tratamento? Ou seja, Olha. você consegue recuperar uma criança com 2 anos Certo. e fazê-la... Ótima pergunta. Enfim, esses graus decorrem da intensidade das manifestações daquela criança. Se nós estamos falando de uma criança de 2 anos e meio, que é refratária a qualquer aproximação, que chega até a ser agressiva, que passa o dia emitindo sons de vogais, passa o dia fazendo isso, né? E você tenta conduzir a criança para qualquer atividade e ela é totalmente refratária, estamos falando de uma criança grave, entende? Se você está falando de uma criança que tem um atraso da fala, mas ela é muito afetuosa com os pais, troca olhares, consegue brincar ao lado de outra criança, nós estamos falando de uma criança do espectro mais leve, entendeu? Naturalmente, quanto menos intensas forem as manifestações, maior a chance De você dela se agir. recuperar logo.
Agora, para Enfim. esses casos, Gente, vocês podem participar, Isso. tá? A gente está aqui Vocês- no... Exatamente, todo mundo pode. Vocês deram uma dica com a qual eu concordo plenamente, até pela minha militância, que é a questão da educação, de tem que tentar a escola, tem que Isso. tentar investir. A Lei Brasileira de Inclusão fala disso, o PNE, o Plano Nacional de Educação, no item 4, fala disso também. Tem que tentar a escola, tem que tentar interagir com a escola. Agora, o outro conselho que deve ser muito interessante para o papai e para a mamãe que está nos vendo agora na TV Brasil, é o que fazer com as brincadeiras. Quer dizer, leva para o play, não leva para o play, brinca com as outras crianças, de que forma? Brinca sendo monitorado, não precisa. Qual a orientação de vocês para a interação com as outras crianças nas brincadeiras? Não, o certo, claro, é brincar ao máximo. Agora, como a Vera falou, quer dizer, é preciso também que os outros pais, de alguma forma, entendam a necessidade dos seus filhos também brincarem. Acho que também isso é uma conquista civilizatória que a gente está tendo. E na década passada eu já tive boa sorte com colegas que gostavam de brincar com o Henrique. Mas como o Márcio falou, quer dizer, ele, meu filho, assim como outros filhos, né, de pessoas que têm autismo, muitas vezes não quer a brincadeira, é refratária, não quer. É um limite muito tênue entre fazer bem a ele brincando e não fazer bem. Não tem uma regra. Agora, assim como na escola, nesses momentos coletivos de brincadeira, é preciso insistir, é preciso tentar ao máximo. Ver outras crianças, ter contato com outras crianças só pode fazer bem. A não ser que ele seja vítima de bullying, coisa que existe. Existe. A não ser, não, ele será, inevitavelmente. Em algum não? momento... Nem sempre, com muita frequência, mas nem sempre. Mas se ele conseguir um ambiente, né, escolar, enfim, que proteja no melhor sentido da palavra, que faça bem, o bullying pode ser muito residual. Então, essa questão do mediador nas escolas é também, entre outros motivos, para evitar o bullying também. Né? Você jogar uma criança com autismo numa turma regular assim, Solta, né? não tem como. Não, e a professora aí enlouquece também, né? Porque vai ela saber vai o que ficar com fazer, medo. né? Se eu puder pegar uma carona no que o Luiz Fernando falou, uma dica prática para os pais, que eu acho muito valiosa, é você prestar muita atenção ao seu filho e tentar perceber do que ele gosta. Porque ela é uma criança autista, mas ela continua sendo uma criança e ela vai ter interesses. Então, por exemplo, se a criança gosta muito de piscina, Ele fala já muito. é uma dica, já é um caminho, entendeu? Joga na água. Já é um caminho, vai para a piscina, idealmente com outras crianças, idealmente uma aula em grupo, não uma aula individual, né? Se a criança gosta muito de bola, entra por essa linha de brincar mais com a bola, descer para o play, ou ir para a praça, ou ir para a praia, leva uma bola, tenta intermediar a brincadeira dessa criança com a bola. Se uma criança autista começa a brincar com o pai de bola, olha, já é um caminho, já tem uma interação aí. Claro. Pode ser que interagindo com o pai, essa criança descubra como é prazeroso interagir com o outro. Nós temos que trazer a criança, trazer para ela, olha, vale a pena, vem por aqui, sabe, que vale a pena interagir um pouquinho mais de cada vez. Então, é um ganho milimétrico, né? Você vai, você vai ganhando milímetros diariamente. De vez em quando você dá 3 passos para trás, toda criança dá 2 passos para frente e 1 para trás, toda criança é assim. Só que a criança autista, cada passo que ela dá para trás, os sintomas ficam muito evidentes e assustam muitos às pais. vezes nós pais damos um passo para trás também, mas é preciso continuar. Não, eu sei que está todo mundo aqui apavorado, né? Não, mas eu sempre digo que não é uma tragédia, também não é uma comédia. Não é uma coisa leve, eu deixo claro isso no livro, mas também não é para as pessoas, né? É uma dificuldade da vida como outras dificuldades existem. Então, tem que pegar essa dificuldade e enfrentar. Né? Deixa eu ver. Bom, depois do intervalo, nós continuamos a nossa conversa. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.